Graça e paz do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios. Nós estamos em uma série na carta aos Coríntios, cujo título, obrigado irmão, nós demos de uma igreja que saiu dos trilhos, o que fazer, como lidar com a comunidade problemática. Vocês sabem, a igreja do primeiro século, a igreja de Coríntios, foi a mais problemática, problemas de diversas naturezas, e nós estamos aqui, versos por versos, acompanhando essa exposição da palavra de Deus. E, queridos irmãos, continue orando o projeto da Juvep, como nós pedimos aqui, e também, irmãos, quem tiver um colchão para emprestar no dia 11, traga aqui para a igreja. Eu já arrumei 2, porque virão 3 meninas de Santa Catarina, e elas chegam no dia 11, inclusive Júnior, eles entraram em contato comigo pedindo um Uber. Eu digo, não, já tem um da igreja. Então o Júnior vai fazer esse serviço, contrataram o Júnior, e elas vão chegar aqui no dia 11, eu acredito que depois, no horário da tarde, e aí elas vão dormir aqui. E aí, quando for no sábado, a partir de 6 horas, começa a chegar todo mundo que vai para o projeto missionário do sertão, né? Já vai chegar uma equipe de japoneses aqui da igreja Hollins, lá de São Paulo. E aí a gente vai receber eles, vai começar a receber gente até 3 horas, quando o ônibus chegar aqui, contratado pela Juvep, para levar todo mundo. Eu até queria incentivar você, separar esse sábado, né? Ou seja, dia 12 de julho, para que você pudesse vir aqui, conversar com os outros irmãos de outras igrejas, conhecer as pessoas, ter uma noção mais ou menos do que é o projeto missionário. Quando eu digo que é pessoas do Brasil inteiro, realmente são pessoas do Brasil inteiro, que deixam os seus serviços, que deixam as suas obrigações, e eu não estou fazendo favor a Jesus, não, é um privilégio para todos eles. Então você vem aqui, bate um papo com eles, conversa com cada um, conhece pessoas do Brasil inteiro e conhece pessoas compromissadas com a obra do Senhor. A Juvep escolheu a Boas Novas para pediu nossa autorização para ter esse suporte aqui, para receber esse pessoal, reunir todo mundo, para poder daqui partir para Águas Belas. Então, esteja orando pelos irmãos da nossa igreja que vão, e também por todo mundo que vai estar chegando dia 11. Dia 11 só vai chegar essas 3 meninas de Santa Catarina, mas dias 12 começa a chegar todo mundo aqui. Então, que o Senhor também, e você também nos ajude a receber esse pessoal aqui. Nós vamos precisar dar um suporte a eles nesse dia, né? Nesse dia 12. Então, se você tiver um colchão para nos emprestar, traga. Eu já arrumei 2, e nós vamos hospedar essas 3 jovens aqui nessa igreja na sexta-feira. Abra sua Bíblia em Coríntios, por favor. Coríntios capítulo 2. Semana passada, irmãos, nós estudamos Coríntios capítulo 2, versos 1 aos 5. E o que é que nós olhamos semana passada? Nós olhamos o que é a igreja? Por exemplo, por que o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar deveria sair da casa dele no final de semana para vir a esse local? E essa pergunta eu estendo para toda a igreja de Cristo na terra inteira. Por que é que as pessoas deveriam passar 1h30 do seu tempo vindo para um local? O que é que nós, igreja de Cristo, temos a oferecer? Porque se for, irmãos, conforto, shopping, cinema é melhor do que as igrejas. Se for isso, se a pauta for essa. Se for diversão, o Veneza Walter Park, aquele clube lá de Fortaleza, é melhor. O Lions Clube é melhor. Ou você ser sócio de um clube que oferece diversas brincadeiras. Mas o que é que aqui, e qualquer igreja, estou falando de igreja de verdade, espalhada na face da terra, tem a oferecer para esse mundo? E Paulo diz, e nós estudamos, nós só temos uma coisa a entregar ao mundo: Cristo e esse crucificado. E essa simples mensagem que muda a vida das pessoas. E nós estudamos isso. E hoje nós vamos estudar o que Paulo vai mostrar.
que quando ele vai dizer, né, nós vimos semana passada, ele disse, olha, Coríntios, vocês não lembram não, que quando eu estive com vocês, como foi que eu cheguei a vocês? Por acaso eu cheguei com uma retórica grega dos filósofos, com uma dicção, com uma oratória típica da sabedoria grega? Ele disse, não. Eu cheguei com vocês, eu estou dando só apenas uma pincelada do semana passada. Eu cheguei com vocês, foi com simplicidade de palavra. E eu não quis saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. E aí ele disse, olha, eu não usei palavras de sabedoria humana para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas em Deus. E aí, o apóstolo Paulo hoje, interessante que ele vinha dizendo, desde o capítulo 1, que os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam milagres, e ele vai dizer que Deus rejeitou a sabedoria do mundo. Ele mesmo vai dizer que não prega esse tipo de sabedoria, só que hoje, ironicamente, ele vai dizer assim, que nós pregamos uma sabedoria. Oxe, Paulo, decida o que tu quer da vida. O capítulo todinho, tu vem dizendo que não prega sabedoria, que essa sabedoria do mundo não serve nada para Deus, que Deus... E agora está dizendo, nós pregamos um tipo de sabedoria. Paulo vai dizer, realmente, nós pregamos, mas é uma sabedoria dos céus. Não daqui, não é a sabedoria do fluxo da história humana que vem amealhando conhecimento ao longo das eras. Leia comigo Coríntios capítulo 2, versículo 6 até o versículo número 9. Todos encontraram? Coríntios. Entretanto, irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do versos 1, para os que não vieram aqui entender o contexto, mas o sermão vai ser dos versos 6 ao 9. Vamos ler dos versos 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E fui com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A partir de agora será o sermão. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. O argumento do apóstolo Paulo nessa passagem é basicamente o seguinte, irmãos, que a sabedoria de Deus é Cristo. Paulo vai nos mostrar que a sabedoria de Deus é Cristo e este crucificado. Interessante que ele vinha combatendo a sabedoria do mundo, que é loucura diante de Deus, que essa sabedoria que os homens julgam sabedoria não passa de loucura para Deus, e que aquilo que o homem considera loucura é sabedoria divina, e Paulo combate aqui toda a sofia, ou seja, toda a sabedoria grega daqueles homens, porque Corinto estava na Grécia, e lembrando que antes de Paulo chegar em Corinto, Paulo chega em Tessalônica, que estava onde? Na Grécia. Prega em Tessalônica, de lá, chutado, ele vai lá para Atenas, prega lá no Areópago,
na terra de Sócrates, Péricles, Aristóteles, Platão, e todos esses corifeus da filosofia humana. E aí ele vai fazer aquela pregação maravilhosa, né, ao Deus desconhecido. Quando ele sai de lá, para onde é que ele vai? Ele vai para Corinto, né? Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Todos os lugares esses que eu estou mencionando, Grécia. Da Grécia ele vai para onde? Éfeso, onde tem a igreja dos Efésios. Grécia também. E Paulo, o tempo todo ele está dizendo, não é esse tipo de sabedoria. Essa sabedoria aí é nula. Só que agora ele vai dizer assim, nós pregamos sim uma sabedoria. Só que essa sabedoria, vocês não chegam nela pela via da intelecção, pela via do conhecimento humano, pelo muito lucubrar e pela a aglomeração de conhecimento ao longo da história humana. Ninguém vai chegar a Deus por esse tipo de sabedoria, que para Deus é loucura. Paulo diz, nós pregamos uma sabedoria que esteve oculto e que os homens não conhecem, mas que nesse tempo foi revelado. E essa sabedoria é Cristo crucificado. Mas Paulo vai dar um detalhe importante. Ele vai dizer, todavia, apenas aqueles que têm o Espírito Santo podem compreender tal verdade e os seus efeitos. E um dos resultados, irmãos, de compreender a cruz essa, como nós já vimos, que é loucura para os judeus e é loucura para os gregos e escândalos para os judeus. Um dos resultados, Paulo vai dizer, de conhecer essa sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, é a humildade. Porque quem conhece não tem motivo de se gloriar. Por isso que ele diz, aquele que se gloriar, glorie-se em quem? No Senhor. Porque essa sabedoria não foi nós que fomos mais espertos, não fomos nós que fomos mais sagazes, não fomos nós que pesquisamos mais, estudamos mais. Pelo contrário, Paulo já disse nesse capítulo que Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Na cruz, Deus julgou o orgulho humano. Cristo, o representante do homem, é pendurado em uma cruz. E é isto que Deus pensa do homem. A cruz é o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. Assim, não faz sentido, como era no caso da igreja dos Coríntios, haver distinções e partidarismo em grupos apoiados em figuras humanas, porque o homem diante de Deus não é nada. Então Paulo está dizendo, olha, como é que vocês estão dizendo, eu sou de Cefas, de Jesus, de Paulo, de Apolo, o ser humano não é nada. Como é que vocês estão apoiando a fé de vocês em homens? Naquilo que os homens consideravam sabedoria, prestígio, riqueza. No caso dos gregos, eles já tinham uma bagagem muito grande, porque a Corinto, como em toda a Grécia, ela estava fracionada, fragmentada em centenas de escolas filosóficas. E cada escola filosófica dessa tinha um fundador, tinha um representante. E os coríntios, com toda essa bagagem cultural deles, foram para dentro da igreja, apesar de convertidos, mas ainda veio com esses carrapichos, com esses carrapatos da cultura, e aí transferiram toda aquela admiração dos homens da Grécia para quem agora? Para os pregadores. Agora não idolatrava mais filósofos, idolatrava agora pastores e pregadores e teólogos. Vocês entendem? Então, Paulo está dizendo, cara, não se apoie a fé de vocês em homens, sejam de fora, sejam de dentro da igreja, pois Deus julgou tudo isso na cruz e anulou todas essas coisas. E a primeira coisa que eu quero olhar com vocês aqui nos versos 6 é a sabedoria, em primeiro lugar, a sabedoria revelada no Evangelho, que é uma sabedoria diferente dessa sabedoria do mundo. Essa sabedoria revelada no Evangelho, ela é de origem divina. Vamos olhar aqui o verso 6, por favor. Diz assim, olha. Entretanto,
falamos de quê? Olha, de sabedoria. Veja, irmãos, por isso que eu fiz questão de ler os versículos 1. Lembra que no contexto dos versos 1 ele diz que não foi com sabedoria humana? Entendeu? Aí você que... Mas Paulo disse agora nos versículos anteriores que não foi com sabedoria humana, porque ele já disse aqui, irmãos. Ele vai dizer no versículo 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de quê? De sabedoria. Vê que interessante. E aí, queridos, só que quando chega no versículo 6, ele diz, entretanto, falamos de sabedoria. Paulo, tu fala de sabedoria ou não fala de sabedoria? Ele diz, eu falo sim. Mas não é dessa sabedoria humana, terrena, grega, aristotélica, não. Não. Esse baseado em Platão, Sócrates, de qualquer outro grego da história, ou filósofo. Não, ele diz, entretanto falamos de sabedoria. É uma sofia aqui, é uma sabedoria entre os que têm maturidade. Se você perceber, a partir dos versos 6 em diante, Paulo fala de uma sabedoria que nos versos 6 aqui, ele expõe, ele proclama entre os que já têm maturidade. A de vocês chama de maturidade também? Não. Ou diz entre os experimentados. Os perfeitos, pronto. A sua diz os perfeitos, né? Pronto, exatamente. Por que os perfeitos? Porque no grego, a palavra lá é perfeito. Realmente, essa tradução ela foi literal. Não que essas daqui, por exemplo, a minha diz assim, os que têm maturidade. Porque, na verdade, embora, quando Paulo usa assim, que pelo menos literalmente falando ali no grego está os perfeitos, o que é que Paulo quer dizer com isso? Ele não está falando agora, irmãos, da sabedoria humana. Ele tem falado de sabedoria, mas na realidade ele está fazendo o contraste, como eu já falei. E quando Paulo foi aos Coríntios e disse que não pregava essa sabedoria desse tipo humana, mas agora ele está dizendo que prega essa sabedoria entre os perfeitos, o conceito de perfeito aqui não é de pecado, mas esses aqui que Paulo diz, dos perfeitos, os maturos, sabe o que ele está querendo dizer? Os salvos. Ele está dizendo que só os que foram salvos, que ele chama aqui de perfeito, de maduros ou de experimentados, o que Paulo basicamente está querendo fazer aqui, irmãos, é o contraste entre os salvos e os perdidos. É somente isso. Ele está querendo fazer o contraste aqui entre aqueles que conhecem a Deus, que conhecem essa sabedoria, e os que não conhecem essa sabedoria. Vocês entendem? É essa dinâmica do apóstolo Paulo aqui. E aí, o que Paulo está querendo falar aqui entre os perfeitos, os maduros, esses de quem Paulo está se referindo aqui. Ele não está dizendo aqui que entre os crentes há duas categorias. Uma categoria de crentes extremamente maduros, que experimentaram essa sabedoria, e um crente de classe B, de série C, de série D. Não é isso que ele está falando, como se estivesse separando crentes entre si. Não, o contraste aqui, que Paulo está falando, é entre o povo do Senhor, que são os remidos. O povo do Senhor já conheceu o poder de Deus, já conheceu a sabedoria de Deus, e por isso eles se interessam pela verdadeira sabedoria, essa sabedoria maravilhosa, e ela estava preparada para a gente, como ele vai dizer adiante, e nós vamos chegar nesse texto. Então, quando Paulo diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, ele está falando entre o povo de Deus, entre os remidos, entre aqueles que já experimentaram e conhecem essa sabedoria. Aí por isso que ele diz, ele usa a conjunção adversativa agora, mas não da sabedoria desta época. Pode ver o versículo 6. Mas não da sabedoria desta era. Então vocês percebem o contraste? Se uma pessoa, irmãos, não é de Jesus, se ele não é um remido, se nessa noite aqui você não é de Jesus, você não conhece ainda a sabedoria. Meu querido, por mais que você seja considerado sábio em tua casa, no teu emprego, na tua empresa,
na tua repartição pública, onde quer que for, por mais que você possa amealhar vários currículos, pode ser um cara reconhecidamente como intelectual, a sua sabedoria é apenas deste mundo. Você não está entre esses que já são experimentados, perfeitos ou, como a minha tradução diz, maduros. Sua sabedoria pode até impressionar o mundo, as pessoas da sua cidade, as pessoas de sua família, mas essa sabedoria que você tem, ela não muda a vida de ninguém, inclusive a sua. Mas se você conhece Jesus Cristo, se você teve um encontro com Jesus, se tornou nova criatura, irmão de Jesus, como seu Senhor, Salvador e seu irmão mais velho, e tem Deus como seu Pai, e o Espírito Santo habita dentro de você, então eu quero dizer que, mesmo que o mundo não te honre pela tua sabedoria, mesmo que você não seja reconhecido na sociedade e as pessoas não te considerem, você já experimentou a verdadeira sabedoria. Você é mais sábio do que um PhD em física quântica. Você é mais sábio do que qualquer homem honrado pela sua intelectualidade nessa terra. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Esta é a verdadeira sabedoria. Ah, mas eu não sou tão sábio assim. Se for olhar com as categorias da sabedoria dessa terra, de fato você não pode ser. Mas de acordo com a sabedoria, com a sofia do Evangelho, você está entre os que têm verdadeira sabedoria. E mais, irmãos, mais um detalhe. A verdadeira sabedoria, que é esta sabedoria que Paulo diz, essa sabedoria, daqui a pouco nós vamos ver, Paulo diz que ela estava oculta antes dos tempos eternos. Mas ainda a gente vai chegar lá, antes das eras. Portanto, os maduros, a palavra no grego aqui para os maduros é teleios, que significa perfeito. E, entretanto, Paulo não está usando esse termo teleios no sentido de perfeição moral, que nós não pecamos, que nós somos pessoas impolutas, pessoas ilibadas. O sentido delas na carta de Paulo, toda vez que ele usa a palavra teleios, é a palavra maduro. Irmãos, portanto, Paulo está dizendo que a sabedoria que ele quer transmitir e que ele proclama, ele transmite para os experientes. E aqui, lembre-se, é todos aqueles que conheceram Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, eu estou de fato, Coríntios, expondo sabedoria para aqueles que são completos. E aqui é um contraste entre aqueles que têm Deus e aqueles que não têm. Aqueles que são de Deus, aqueles que são ovelhas de Jesus, eles são completos, irmãos. Em que sentido? Nós e toda a igreja de Cristo espalhada na terra somos completos. Nós somos completos em Cristo, irmãos. Em Cristo nós temos tudo. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui mesmo nesse capítulo diz que Cristo foi feito para nós, santificação, redenção. Então assim, nós somos completos em Cristo, não nos falta nada. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus, irmãos. Eles receberam as faculdades espirituais de Cristo, por isso eles podem compreender a realidade humana. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que somente os experimentados, vou usar os sinônimos também, os experimentados, os perfeitos, os maduros, somente esses, irmãos, que foram iluminados pelo Espírito Santo, é que podem compreender as maravilhas e ficar estupefatos, maravilhados, aturdidos com essa sabedoria que o próprio Paulo vem expondo. Ao falar, agora, quando ele faz o contraste entre essa sabedoria de Deus,
com a sabedoria desta era, porque no final na parte B, né, quando ele diz, mas não falamos da sabedoria desta era. Ao falar da sabedoria desta era, como está nos versos 6, ele está falando aqui, qual é a sabedoria desta era? Irmãos, é a sabedoria, no contexto de Paulo, dos governantes, que no contexto até então era Roma e outras nações vizinhas. Paulo está se referindo aqui aos líderes judeus. Paulo está se referindo aos filósofos da época dele. Então, quando ele diz, nós não estamos pregando sabedoria desta era, irmãos, ele está incluindo aqui todo o poder político de Roma, todo o poder religioso de Jerusalém e todo o poder acadêmico dos filósofos gregos e também filósofos romanos. E aí, Paulo está dizendo que é sabedoria desta era, que essas pessoas tiveram contato com Cristo, eles presenciaram milagres de Cristo, eles ouviram os ensinos do Senhor Jesus, e a eles foram anunciados o Evangelho. No entanto, eles entenderam? Não entenderam. E Paulo daqui a pouco vai dizer, se tivesse entendido, não teria feito o quê? Crucificado o Senhor da glória. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo usa o termo, nós pregamos sabedoria, mas não sabedoria desta era dos governantes. E ele vai dizer que essa sabedoria secular está sendo reduzido a nada. Vê o que é que ele diz dos versos 6. Mas não pregamos sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era. Verso 6. Que estão sendo reduzidos a o que, irmãos? A nada. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que todo o poder dos religiosos, de Roma, de políticos, de governantes, diante de Deus, eles são, sabe o quê? Nada. Essas pessoas que nós julgamos importantes hoje em dia, e que as pessoas bajulam e ficam com os olhos brilhando por essas pessoas, diante de Deus, sabe o que é que eles são, irmãos? Nada. Veja a percepção que Deus tem, diferente do que os seres humanos têm. Deus não se impressiona com essas coisas, irmãos. E aí, o apóstolo Paulo afirma que a sabedoria desta era dos governantes está sendo reduzida a nada, mostrando que a sabedoria humana pode parecer algo extraordinário, pode nos impressionar, pode nos impactar, pode ser atrativo, mas no fim, todo o conhecimento acumulado ao longo das eras, eles caminham para um fim junto com esse mundo. Ser jogado na lata do lixo. A Bíblia diz que o mundo passa e sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, um dia, não só este mundo, esse sistema, mas todas as ideologias, todos os conceitos políticos, filosóficos, todos os conceitos da psicanálise, todos os conceitos da diversa sabedoria que está fragmentada na nossa sociedade, todos eles um dia vai ser jogado na lata do lixo. E a verdadeira sabedoria vai predominar para todo sempre. E Paulo está falando de um tipo de conhecimento, quando ele diz assim, não falamos da sabedoria desta era e dos poderosos, que será reduzido a nada. Ele está falando de um tipo de sabedoria que ocorre no fluxo da história humana. Porque, de fato, irmãos, no curso da história humana, vem se amealhando há milênios sabedoria. As coisas vêm, tipo assim, de um certo ponto, né? Porque eu não vejo que a sociedade ela está evoluindo, ela está se deteriorando. Embora o conhecimento ele avance em alguns aspectos de ciência, mas o ser humano mesmo ele tem dado passos para trás, pior do que Michael Jackson. Então o que é que acontece, irmão? Paulo está falando de um tipo de conhecimento que ocorre no fluxo da natureza humana. Ele diz que não é esse conhecimento, não é a sabedoria
que eu prego, que é uma sabedoria que foi desenvolvida na história da humanidade. E aí ele vai dizer que essa sabedoria que ele prega, nem os poderosos desta época, isto é, ela não pertence aos grandes nomes desse mundo. E aqui, como eu já falo, os poderosos dessa era, Paulo está falando aqui tanto dos governantes como dos filósofos, quanto também dos religiosos. Não só é dos governantes, não só é dos filósofos. A religião está aqui também. A religião não conheceu o Senhor Jesus Cristo. A religião está embutido dentro desse pacote, irmãos. Está no mesmo pacote, junto com o poder político e o poder filosófico. E a sabedoria que Paulo está falando aqui não é do fluxo da história, não pertence a esse mundo. Interessante olhar como é que Deus olha esse mundo, irmãos. O Espírito Santo, por meio de Paulo, contempla os grandes entre aspas, desse mundo. E vocês sabem, irmãos, como é que a população, como é que o ser humano se comporta, estou falando do ser humano sem Cristo, como é que ele se comporta diante dos grandes desse mundo. Seja os grandes no poder político, seja os grandes artistas, seja os grandes pensadores, seja o grande independente das matizes, independente dos segmentos que você seja grande. Irmãos, as pessoas comuns, quando estão diante de grandes desse mundo, elas ficam admiradas, alguns desmaiam. Irmãos, se tem uma coisa que eu acho mais ridícula do mundo, é justamente esse tipo de comportamento. Irmãos, não tem nada mais brega do que um ser humano chegar numa paixão assim, desse nível, diante de outro ser humano, seja ele de qualquer natureza. Isso, pelo menos para mim, estou sendo sincero, eu vejo a pessoa desse tamanho, e quando eu vejo desse tamanho não é de raiva não, é que eu vejo a pessoa assim, de um tamanho tão pequeno que eu digo, meu irmão, olha o nível dessa pessoa. Eu fui para Caio até estava lá, um negócio aqui que teve na Secretaria de Saúde, aí eu tive que ir. Aí o camarada chamou um trio de pé de serra lá para estar tocando lá. Aí eu fiquei lá olhando assim, o trio de pé de serra tocando, né? De cultura do Nordeste, normal, nada demais. Só que quem tinha convidado esse camarada era um dos chefes lá que tinha lá. Aí o cara da Zabumbo, que era o líder do coisa, né, que cantava lá e estava na Zabumba, disse assim, cadê que ninguém nos chamou? Ninguém nos chamou para o São João do Caruaru, tal. Aí falou o nome do prefeito aí, né, tal. Aí ele disse assim, agora o secretário lá do das tantas lá me chamou. E um homem desse, quando me chama, irmão, esse homem aqui, negar um favor para esse homem é a mesma coisa legar um favor para Jesus Cristo. Irmãos, na hora aquilo me deu um embrulho na barriga. Até os incrédulos que estavam atrás de mim disse, misericórdia, não, que ele não falou misericórdia. Diz assim, babo, você já sabe o resto, né? Não sei o que aí. E eu fiquei olhando assim, e eu fiquei refletindo, né? Eu disse assim, meu Deus, como é pequeno esse ser. Eu não preciso nem entrar na vida desse cara e nem ir para a casa dele para saber o tamanho dele. Desse tamanho, irmãos. Não tem nada mais que apequena o ser humano, é que quando ele se coloca nessa postura diante dos grandes homens. Então, quando as pessoas admiram alguém, desmaia, fica histérico. Rapaz, que a pessoa que pode ser qualquer coisa. Vou ver Lady Gaga lá na Casa de Chapéu, lá no Rio de Janeiro. A mesma coisa, irmãos. As pessoas desse mundo, como é que elas tratam? Elas ficam admiradas, as pessoas ficam pasmas. Alguns até entram em histeria. Mas veja como é que Deus olha para os grandes desse mundo. Deus olha eles como nada, irmãos. Por isso que no penúltimo sermão que eu preguei aqui, essas pessoas que o mundo admira, nós não precisamos admirar essas pessoas, elas não são dignas da nossa admiração não, irmãos. Elas são pessoas perdidas em seus pecados e estão caminhando ao inferno, para as trevas eternas, e às vezes iludidas pelo entretenimento que o diabo tem dado a elas. Elas são dignas de nossa misericórdia de oração, mas não da nossa admiração. São pessoas perdidas diante de Deus, rebeldes. E Deus diz, sabe o que é que eles são? Aqui o versículo está dizendo, são nada diante do Senhor. Aos olhos de Deus não são nadas.
elas estão sendo reduzidas ao zero. Então, o ponto do apóstolo Paulo, irmãos, é a verdadeira sabedoria, a sabedoria que o mundo, a filosofia ou qualquer conceito não entendeu e nem entenderá. E aí Paulo está mostrando que a verdadeira sabedoria, que traz explicações para as questões da vida dos homens, ela não se origina entre os homens. Não se origina. Essa verdadeira sabedoria, ela nunca foi oriunda da terra para o céu. Nunca. Paulo vai dizer que essa verdadeira sabedoria veio dos céus para a terra. Não tem como, irmãos, conhecer Deus por meio da investigação racional. Pode esquecer. Pode esquecer. Quem quiser conhecer Deus por meio da investigação, por meio de muitas pesquisas, ele vai morrer, porque não era com essas categorias. Isso, inclusive, irmãos, eu quero dizer, inclusive, a religião. A religião é um fenômeno humano. É claro que, do ponto de vista do sociólogo, ele vai achar que nós também fazemos parte de uma religião. Por quê? Porque ele é sociólogo, ele trabalha nessa perspectiva, ele é cego também desse ponto de vista. Então, para um cara que é sociólogo, ele vai examinar os fenômenos da religião, vai olhar protestante, dentro deles as várias ramificações, o bandista, o católico, o espírita, as religiões hindus, de matriz africana, enfim. Então, ele vai colocar tudo no posto e vai olhar ele vai olhar dessa perspectiva. Só que nós sabemos que a própria religião também ela não tem condição de fazer com que o ser humano se chegue a Deus, e nem conhecê-lo. Porque a religião é uma tentativa fadada ao fracasso do ser humano se chegar a Deus. A religião, na verdade, é o ser humano tentando se chegar a Deus. Por isso que há muitas religiões. O evangelho, contudo, é Deus se chegando ao homem. Por isso que só há um evangelho, esse de Cristo, essa sabedoria, que o homem não se chega pela razão e nem pela via da investigação racional. Só Deus pode nos... Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa com vocês. Só Deus para nos encontrar. Deus não pode ser encontrado por nós. O que é que Lucas diz? Jesus diz lá em Lucas: o Filho do Homem veio a esse mundo para o quê? Para salvar e buscar o quê? O que se havia perdido. Meu irmão, ele veio salvar e buscar. Irmãos, o homem, essa é a grande verdade. Deus não pode ser encontrado pelo ser humano. Porque se Deus pudesse ser encontrado pelo ser humano, o ser humano se chegava a Deus do seu jeito. Deus veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ele fez isso por meio da cruz de Cristo. Não fomos nós que abrimos um caminho da terra para o céu. Foi ele que rasgou os céus para a terra e enviou Jesus. É assim que a palavra do Evangelho nos mostra. E aí esse mundo, esta era que está sendo reduzida ao nada, o mundo está debaixo, está sob o juízo de Deus, irmãos. E possui um prazo de validade. Esse mundo possui um prazo de validade. Deus haverá de destruí-lo. E eu estou querendo... Lembre-se do estudo de Pedro, tá? Quando eu falo destruí-lo. Eu não estou dizendo que esse globo aqui terrestre, Deus vai estourá-lo e ele vai começar do zero. Estudo de Pedro, nós estudamos sobre continuidade e descontinuidade. Destruído aqui vai ser aquela craca que o pecado colocou, mas isso é outro assunto. E aí, irmãos, ele tem prazo de validade. Deus haverá de destruí-lo junto com a sabedoria humana, a qual sabedoria humana nunca levou ser humano algum a conhecer a Deus. Nenhum ser humano ao longo da história conheceu a Deus por meio da sabedoria humana. Então, meus irmãos, uma vez que essa sabedoria que Paulo fala aqui no versículo 6, que ele defende, essa sabedoria não se origina no mundo, não tem nada a ver com os poderosos dessa época, a pergunta é: de onde vem essa sabedoria, Paulo? Se ela não é da terra, se ela não está com os poderosos desse mundo, e essa sabedoria desse mundo vai ser reduzida a nada,
a pergunta é o seguinte: Paulo, de onde é que vem essa sabedoria? Aí, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção aqui no verso 7, para vocês saberem de onde é que vem essa sabedoria. Leia comigo o verso 7. Paulo vai mostrar para nós agora nos versos 7 que essa sabedoria, a origem da verdadeira sabedoria, olha de onde é que vem. Ao contrário, falamos da sabedoria de onde, irmãos? De Deus. Do mistério que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes de quê, irmãos? A minha diz assim: antes do princípio das eras, para a nossa glória, é isso? Dos séculos. Algumas coisas aqui é importante nós observarmos. Nesse verso 7. A verdadeira sabedoria, que é esta que Paulo diz, que ele está fazendo com a sabedoria dos homens do verso 6, Paulo está dizendo que essa sabedoria, ela estava pré-ordenada desde a eternidade, desde os tempos dos séculos, para a glória nossa. Isso foi sempre o plano de Deus, irmãos. Paulo orienta que essa sabedoria não começou na história, mas na eternidade. Preste atenção aí, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo que essa sabedoria, ela começou na eternidade. E Paulo diz que a verdadeira sabedoria não procede dos homens, mas de Deus. Nossa salvação, irmãos, o que Paulo está dizendo, foi planejada por Deus desde a eternidade. Até a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Onde é que nós sabemos disso? Abra sua Bíblia lá em Atos, por favor, rapidinho. Vá lá para Atos, capítulo 22. Aliás, capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22 e 23. Veja comigo, isso aqui é a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, irmãos, aqui no dia de Pentecostes. Veja o que é que Pedro diz aqui. Eu quero que você entenda, nós estamos indo para Atos, para você entender o que Paulo acabou de dizer em Coríntios, que essa sabedoria tinha sido pré-ordenada desde a eternidade. E essa sabedoria é Cristo. Então vamos ver o que é que ele diz aqui em Atos. Atos capítulo 2, versículo 22. Ele está pregando aqui, irmãos, o sermão. Pregação do sermão aqui, no dia de Pentecostes. Aí veja o que é que ele diz aqui, olha. Vê que coisa interessante. Todos encontraram Atos 2, 22. Pedro diz assim, ó, lá no Pentecostes, o pessoal achava que ele tinha tomado uma, né? Porque só esses caras estão bêbados dessa hora de manhã e tal, mas eles estavam cheios do Espírito. E aí ele diz assim, Pedro: israelitas, ele está chamando o povo de Israel, os judeus, para ouvi-los. Está aqui no templo gritando, né? Não tinha microfone. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Versos 23. Este homem, quem é esse homem do texto? Jesus. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de quem? De Deus. Pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Aí verso 24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço, porque pré-determinado, irmãos, pré-conhecimento do Senhor aqui. Leia comigo Atos 4, versículo 27. Veja o que é que ele diz aqui. Atos 4, versículo 27. Aqui,
Mais uma vez é Pedro pregando. E aqui Pedro está fazendo uma oração. Olha o que é que ele diz aqui nos versos 27. Vou ler dos versos 26. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. Olha o que Pedro diz aqui. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Vamos parar por aqui. Irmãos, se eu perguntasse uma coisa aqui a vocês, de acordo com o versículo 27, quem foi que matou Jesus? Porque, veja, às vezes nós temos a resposta certa, porém incompleta. Se nós lermos o verso 27, quem foi que matou Jesus? Não, o texto está dizendo, olha, Herodes, Pilatos, gentios e o povo de Israel. Judeus mataram Jesus, né? Herodes matou Jesus, Pôncio Pilatos também e os gentios. Essa resposta está certa? Tá, porém incompleta. Sabe qual é a resposta completa? Isso aqui dos versos 27, nós temos a responsabilidade humana. Eles fizeram isso. Mas eles fizeram isso de forma aleatória, assim. Então. Vê o versículo seguinte, o que é que diz? Versos 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, irmãos. Mataram Jesus. Mas a mão de Deus tinha de antemão, feito tudo aquilo que Deus queria que fizesse. Irmãos, sabe o que é que Pedro diz? Que o Cordeiro de Deus estava morto desde a fundação do mundo. Esse é o ponto. Então, quando Paulo fala aos Coríntios que essa sabedoria que ele prega estava oculta antes das eras eternas, é Cristo, é a vida eterna. É só você ler, por exemplo, Tito. É muito claro, irmãos. O problema da gente é que a gente não lê Bíblia. Vá lá em Tito, por favor. Vai lá para Tito 1, capítulo 1 de Tito. Todos encontraram Tito? Tito capítulo 1, versículo... Eu vou ler 1 e 2 para vocês entenderem. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. É agora que eu quero chegar no verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A qual o que, irmãos? A qual vida eterna, o Deus que não mente, prometeu quando? Antes do tempo do tempo. Só para fechar aqui, 2 Timóteo, você só vai voltar uma folha. 2 Timóteo, volta uma folha, está grudada aí com Tito. Versículo 8 e 9. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Para nós vermos que essa sabedoria antes das eras se refere à vida eterna em Cristo. Versículo 8. 2 Timóteo 1, 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo. Quando, irmãos?
Antes dos tempos eternos. Vamos voltar lá para Coríntios. Deu para entender agora que essa sabedoria, Paulo diz assim, antes das eras, é isso aqui, irmãos. É isso aqui. É comparar a Bíblia com Bíblia. E aí, o que é que acontece? Vamos continuar trabalhando esse versículo aqui. Todos encontraram, segundo aos Coríntios 2:7. E aí o que é que acontece? Paulo está dizendo aqui que essa sabedoria, vou ler mais uma vez o verso 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. A sabedoria de Deus em Cristo esteve escondida, irmãos, por um tempo. É disso que Paulo fala aqui, que é esse mistério. Entenda, essa parte do mistério aqui é importante, porque esse tema de mistério ele vai voltar-se mais uma vez lá na frente nas cartas, ao longo da carta de Paulo aos Coríntios. E do jeito que Paulo usa essa palavra, mistério não é algo que não está disponível para a gente. Isso é mistério. Não é isso. Quando ele fala dessa palavra mistério, é algo que esteve oculto no passado, mas que agora Deus trouxe à tona. A obra de Cristo estava preparada desde a fundação do mundo, irmãos. Desde antes que o mundo existisse. O plano já estava feito, mas o que é que Deus faz? Ele ainda estava oculto. Deus deu pistas no Antigo Testamento, por meio de profecias. Dava uma pista ali, outra acolá no Antigo Testamento, mas o plano só veio à tona quando o próprio Filho de Deus encarnou, na plenitude dos tempos, né? Quando diz assim, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Evangelho não é uma notícia tardia. O Evangelho não é um plano de última hora, mas algo planejado na mente de Deus, no coração de Deus. Nós não conhecemos a Deus porque nós fomos sábios. Nós conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. E Ele se revelou por meio da criação, por meio da lei da consciência, por meio da revelação especial, que é a palavra de Deus, que é Cristo. O conhecimento de Deus, ele não é produto da investigação humana. O conhecimento de Deus é revelação divina. Nós não o conhecemos pela sabedoria humana. Antes, o conhecemos porque Deus se revelou para nós. E Deus se revelou para nós na natureza, repito, na consciência, nas Escrituras e em Jesus Cristo. E aí, irmãos, esse é o mistério que Paulo fala. É uma verdade que está no Novo Testamento, que outrora estava oculta, mas que agora é revelada aos cristãos. É isso. Não é mais um mistério. Ou era um mistério, mas agora foi revelado. E esse mistério é a sabedoria outrora oculta, mas revelada aos discípulos de Cristo. Esse mistério é a sabedoria, irmãos, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Como vocês leram comigo. O ministério do Evangelho abrange, irmãos, verdades maravilhosas, com o fato de que agora judeus e gentios formam um novo povo, chamado igreja, estão unidos em Cristo. Então, de acordo com os versos 7, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus é a Sofia de Deus, né? A palavra Sofia significa sabedoria, de onde vem a palavra também filosofia, né? Eu sempre falo isso, amigo da sabedoria ou amigo do saber. Só que a verdadeira sabedoria de Deus não está na sofia humana, ou seja, não está na sabedoria humana. A sabedoria de Deus, irmãos, é Jesus Cristo e este crucificado. Qual é a origem da verdadeira sabedoria? A sabedoria de Deus é um mistério. Era um mistério, para nós não é mais. Essa sabedoria, ela não é fruto da lucubração humana. Essa sabedoria não é fruto... Deixa eu pesquisar aqui na Wikipedia, tal. Deixa eu pesquisar aqui nos livros. Não, irmãos. Ela não é fruto do pensamento humano refinado. Não é fruto do pensamento intricado dos filósofos.
Na verdade, essa sabedoria vem de Deus e não dos homens. E aí, você quer uma prova de que as pessoas deste mundo, elas não conhecem a sabedoria de Deus, elas não conhecem a verdadeira sabedoria. Qual é a prova que Paulo vai trazer para nós agora de que o mundo não conhece a sabedoria de Deus? Qual é a prova que Paulo nos dá para comprovar de que o mundo não conhece essa sabedoria? Sabe qual é a prova que ele nos dá? É que se o mundo e os poderosos dessa era conhecessem essa sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Leia comigo versos 8, por favor. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo, irmãos, é uma coisa. Paulo diz assim, olha a história humana. Olha o que aconteceu. Ele está dizendo assim, em outras palavras. Olha o que aconteceu há 2000 anos. Gente em Israel, líderes romanos, que teoricamente eram líderes poderosos, como eu já falei, sábios, os governantes também, gente de história e gente de liderança, gente que todos na cidade reputavam e conheciam como sábios. E aí, irmãos, quando esse povo que eu acabei de mencionar viram o Filho de Deus encarnado, o que é que eles fizeram? Eles se dobraram diante do Senhor feitos magos. Vê o contraste de Herodes, que governava, com os astrólogos, com os magos que vieram. Os magos chegaram lá, se prostraram diante do menino. Herodes disse, não, diz onde é que ele está para eu adorá-lo também. Ele queria matar o Salvador. E aí o que é que acontece? Quando esse Filho de Deus veio a esse mundo, os poderosos fizeram o que com ele? Se dobraram, vamos adorá-lo. Foi isso que eles fizeram? Os sábios desse mundo o reconheceram como o Senhor e disse, não, nós vamos se arrepender dos nossos pecados, dos maus caminhos. Eles amaram o nosso Salvador. Foi isso que eles fizeram, irmão? Não. Eles o mataram, eles o assassinaram, fizeram um crime contra o Filho de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque a sabedoria deste mundo, ela não conhece a sabedoria de Deus. E digo mais, porque a sabedoria de Deus, neste mundo aqui, ela não impressiona. Entenda bem, essa sabedoria de Deus, ela não impressiona o mundo. Não é à toa que na semana passada, semana retrasada, nós vimos que Deus pega as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, e que ninguém dá valor. Então, essa sabedoria de Deus, que é simplificada em um judeu morto em uma cruz, que é o redentor do mundo, isso não impressiona o mundo não, irmãos. Entenda bem. Na verdade, essa sabedoria, ela ameaça o mundo. E aí, irmãos, esse mundo quer o seu fim. E deixa eu te dizer, irmãos, se Jesus Cristo, se Deus tivesse escolhido essa era agora, nossa, para Jesus Cristo encarnar, se a encarnação de Cristo tivesse ocorrido agora, na história, de acordo com a providência divina, seria do mesmo jeito. Os poderosos dessa era, de hoje, matariam Jesus Cristo como foi antigamente. Não tenha dúvida. Por que as autoridades judias pediram a crucificação de Jesus? Foram as autoridades judaicas. Crucificam, crucificam. Por que é que as autoridades romanas obedeceram e crucificaram? Porque não conheciam o Senhor da glória. É isso que está escrito aqui. Nenhum dos poderosos desse mundo o entendeu. Se tivesse entendido, se tivesse conhecido, não o teriam crucificado o Senhor da glória. Porque se tivesse conhecido, de fato, quem era Jesus, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os intelectuais do mundo, irmãos, entenda bem uma coisa, não só daquela época de Jesus, hoje em dia, os intelectuais do mundo são cegos espiritualmente. Eles não têm discernimento espiritual, não têm entendimento espiritual. Por isso, quando Jesus estava na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Preste atenção em um detalhe maravilhoso do Evangelho, irmãos. Paulo está dizendo aqui que a ignorância espiritual dos poderosos dessa terra foi a causa de um imenso mal. Irmãos, o maior pecado da humanidade foi crucificar o maior presente de Deus, que é Jesus Cristo. Só que esse imenso mal, Paulo vai dizer também, que foi a causa do maior bem que existiu, do imenso bem. É a causa de um imenso mal, porque eles crucificaram o Senhor da glória. Essa foi a mais terrível injustiça, porque Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Foi a mais terrível crueldade, porque crucificaram o Senhor da glória. Irmãos, vocês já perceberam que título lindo? Senhor da glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse título é nobre, é lindo. Senhor da glória. Crucificaram o Senhor da glória. E ainda foi a mais perversa impiedade, pois crucificaram o Filho de Deus, o Salvador. Veja que um ato que causou muito mal, um imenso mal, desagou, irmão, em uma ocasião para o imenso bem. E aí Paulo liga o versículo 8 com o versículo 9, e ele diz assim, nos versos 9: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, o que esse versículo tem sido mal interpretado não está no gibi, irmãos. Irmãos, eu sei que os irmãos fazem isso, mas não fazem com má intenção, né? Mas com má intenção ou não é errado. A maioria dos irmãos, eles amam esse versículo e ele é muito memorizado por muitos crentes e ele é muito utilizado em fora de contexto, né? A gente usa muito esse versículo com respeito ao céu, né? Ele é muito utilizado principalmente em velório, quando o defunto ali é um remido, né? Em cerimônia fúnebre, irmãos. Mas aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que são dele, né? E a gente isola esse versículo aqui, irmãos, e usa falando como se esse texto estivesse falando que a glória de Deus nos céus, novos céus, nova terra, não pode compreender, porque são coisas que a gente não consegue imaginar. Só que esse versículo, irmãos, não está dizendo isso. Eu sei que lá na glória vai ter coisas que nós vamos ter susto de alegria, mas esse versículo aqui, ele não está dizendo isso. Na verdade, o que esse versículo está dizendo, irmãos, é que o incrédulo não pode compreender o evangelho, que é a sabedoria de Deus. O que esse versículo está dizendo, e o que ele se refere, não é às glórias eternas, ele está se referindo ao evangelho, é sobre a salvação, irmãos. O contexto não nos permite outra coisa. A menção aqui que ele fala, olha as coisas que ele fala aqui. O olho, né? Não ouviu. Aí ele fala depois o quê? O ouvido, não ouviu. E a mente, né? Ou algumas traduções dizem assim, o coração, né? Irmãos, a menção que Paulo faz aqui de olhos, ouvido e coração se refere aqui aos canais por meio dos quais nós aprendemos. Ouvido, vendo e a nossa mente. E ele está dizendo aqui, irmãos, é que o plano salvador de Deus, essa maravilha desconhecida, não pode ser aprendida por meio de investigação humana. Ele está falando aqui da sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Ele não está falando das coisas da glória eterna. Mas nós vemos isso à exaustão. Então, irmãos, você não pode vir a Deus, diz Paulo, através de sua razão. Você não pode chegar ao verdadeiro Deus por meio do conhecimento científico. O conhecimento do Evangelho, da história, da salvação de Deus, ao contrário, e só está disponível para aqueles que o amam. Não é isso que o texto diz assim? Deus preparou para quem? Para os que o amam. E aí Josi, na nossa oração hoje, ela orando aqui, no plano da salvação, eu presto atenção em tudo, irmão, está rolando no culto. Estou ali mexendo, mas tu presta atenção. E ela diz assim, Deus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro.
E ele diz assim, essas coisas Deus tem preparado para o que o amam, irmãos. Para os que o amam. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então só aqueles que o amam, que amam o Senhor, é que tem contato com essa história maravilhosa. Todos esses versículos que nós estudamos hoje, eles podem, irmãos, muito bem ser sintetizados na seguinte declaração, que a sabedoria não é fruto da razão. Essa sabedoria é fruto da revelação de Deus por meio do Evangelho. E esse versículo, de fato, ele costuma ser muito interpretado com referência à glória do céu, quando na realidade Paulo está falando das verdades que foram reveladas pela sabedoria de Deus em Cristo. Homens jamais teriam descoberto, por meio de pesquisas científicas ou investigações filosóficas sozinhas. A mente humana não poderia ter desvendado os maravilhosos mistérios que se fizeram conhecidos no início do Evangelho. A razão humana, ela é absolutamente incapaz de encontrar a verdade de Deus. O que a percepção humana não pode alcançar, olhos, a percepção humana é aqui que ele diz, olho, ouvido e mente, o coração, né? Sentimento. Deus nola revelou pelo Espírito Santo. Irmãos, essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. Deus quis se dar a conhecer por meio de Jesus Cristo. Para nós fecharmos, o que é que esse texto tem a nos ensinar? O que é que esse texto tem a nos mostrar? O que é que ele espera de nós? Quais as aplicações práticas desse texto? A primeira delas, irmãos, é que eu quero dizer a vocês, Paulo aqui, ele não está desprezando o conhecimento humano daqui dessa terra, mas ele está dizendo que esse conhecimento humano dessa terra, ele não serve para nada em relação à salvação, em relação às coisas espirituais, porque esse conhecimento, ele não ajuda em nada a se chegar a Deus e a conhecer a Deus. E o que eu quero dizer a vocês, um dia tem muitos jovens aqui, tem alguns jovens aqui, um dia vocês vão passar pela faculdade. E vocês, todos nós que estamos nesse mundo e queremos nos submeter a determinado tipo de conhecimento dessa vida, nós temos que sentar, seremos obrigados a sentar e ouvir alguém sábio segundo este mundo. Assim como eu sento e tenho que ouvir um camarada falar na faculdade de letras, que às vezes fala cada porcaria que eu digo, meu Deus, muito obrigado pelo Evangelho. E obrigado porque eu leio também. Mas o que é que acontece? Seja um bom aluno, estude, mas saiba de uma coisa, que os sábios dessa terra, eles não têm explicações para as questões mais importantes da vida, como de onde nós viemos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Eles não têm. Você pode sentar numa cadeira para aprender um curso de medicina. Aquela pessoa vai saber um tipo de conhecimento dali específico daquela área. Mas a questão da alma, das angústias humanas, de onde veio o ser humano, para onde ele vai, qual é o sentido da vida, isso não é da alçada da medicina, não é da alçada de nada de conhecimento desse mundo. Então, e interessante que o conhecimento deste mundo está sendo cada vez mais, nos leva na sociedade para regiões abissais que o próprio ser humano ele nem sabe quem ele é mais. Ele já não consegue, nem por via da biologia, mais se definir. Então entenda bem, nós, se quisermos amealharmos qualquer tipo de conhecimento aqui da era que será reduzido a nada, sim, seremos obrigados a sentar e a ouvir os sábios deste mundo. Mas saibam que esses sábios deste mundo, eles não têm explicações para as questões vitais da vida. Pelo contrário,
Eles saem pulando, quando vai se tratar de sentido da vida, de prazer em prazer, de diversão em diversão, de sentido em sentido, a felicidade e está nas buscas do prazer, tudo. Eles não sabem, eles estão perdidos. É a primeira coisa que nós devemos entender. Os sábios desse mundo, eles não têm essa sabedoria. A segunda coisa que eu quero dizer, irmãos, que se nós quisermos aprender sobre Deus, só na palavra dele, irmãos. Nós vivemos em uma geração, é uma geração epidérmica. Não é à toa que os cultos pentecostais são os que dão mais lotado, porque as pessoas só querem sentir, querem ter uma sensação. Vixe, senti um arrepio aqui agora. Não tem problema sentir arrepio, nós somos seres emocionais. Nós devemos se arrepiar mesmo, ficar feliz no culto, mas não é os nossos sentimentos que vai balizar a nossa experiência com Deus, é a palavra de Deus. Se nós quisermos, irmãos, conhecer a Deus, é por meio da palavra. Deus se revelou por meio da palavra, irmãos. Então nós precisamos cada dia mais conhecermos, meditarmos na palavra de Deus, conhecermos quem é Jesus e buscarmos Jesus nas Sagradas Escrituras. Irmãos, Deus ele é artista, ele pintou esse mundo maravilhoso. Deus ele é pai, porque ele é o nosso pai. Deus ele é criador, ele é juiz, ele é um monte de coisa, mas também Deus é autor. Sabia que Deus escreveu um livro? Você está com ele aí na mão. Deus ele ama livro. Não é a prova porque ele escreveu um. E diferentemente dos outros autores humanos de livro, que você compra o livro dos outros autores, ele não sabe nem que você existe, esse autor, quando você abre esse livro, ele está do seu lado. Meditemos na palavra de Deus, sejamos povo da leitura. Irmãos, nós estamos num país que a maior parte da população, a maioria maciça, não tem o hábito de leitura. Os cristãos da Reforma Protestante, eles foram conhecidos como o povo do livro, porque liam de maneira ávida e devoravam a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje em dia, os crentes estão junto com esse número da maioria do país. Não leem nem a própria Bíblia, irmãos. Que nós possamos ser disruptivos, não estar nesse efeito manada aí, de não ler nada e nem conhecer a própria palavra de Deus. O livro que Deus deixou para nós. Nós somos o povo do livro, irmãos. Não seja mais um no meio desse povo que não lê, que são as pessoas ignóbil, obtusas. Deus nos chamou para isso. Sejamos pessoas sábias e que conhecem o Deus das Escrituras. Qual é o material que Deus nos dá para conhecer? Como é que vai conhecer Deus? No laboratório? Não existe isso. Deus deixou um objeto que por meio dele nós possamos o conhecer. As Sagradas Escrituras. Que nós possamos amar essa palavra e meditar nela. Deus abençoe a vida de vocês todos.